Olá, bom dia, estamos de volta. Eu, Pastor Rubens, trazendo para você a mensagem de Deus, uma mensagem de esperança. E eu quero desejar agradecer a Deus pela sua companhia, por você estar conosco todas as manhãs. Eu quero louvar a Deus pela sua vida e convidar você a estar compartilhando também esse vídeo agora com seus amigos, com as pessoas que você entende que vai ser abençoado através desta mensagem. Então, você que está nos assistindo agora, eu quero agradecer a Deus pela sua companhia e convidar você a estar compartilhando esse vídeo. Hoje, quinta-feira, 25 de junho, já estamos chegando ao final do mês e queremos agradecer a Deus porque até aqui nos ajudou o Senhor, né? Então, muito obrigado pela sua companhia. Hoje nós estaremos meditando sobre o capítulo 17 de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 17 e o versículo de número 32, né? Versículo de número 32, nós estaremos lendo somente esse versículo e depois a gente vai estar refletindo sobre ele. Eu quero agradecer a Deus pela sua companhia. Algumas pessoas já estão entrando aí, participando, compartilhando também, muita gente compartilhando. Eu convido você a fazer isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Ontem foi feriado, tivemos também mais uma live lá da igreja. Hoje eu estou podendo fazer aqui de casa, porque o nosso hóspede acabou de sair e eu quero agradecer a Deus por esses dias, pela vida do Isaac, da Samins, que esteve aqui esses dias, tá bom? Então vamos lá. Lucas capítulo 17, versículo de número 32 diz assim: Lembrai-vos da mulher de Ló. Somente isso. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua misericórdia, teu perdão, tua fidelidade, teu amor. Obrigado por mais uma vez nos dar a oportunidade de ministrar a tua palavra. Que o teu Espírito Santo possa abençoar vidas através da mensagem transmitida nesse momento e que pessoas sejam edificadas, restauradas, advertidas, orientadas e ricamente abençoadas. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Lembrai-vos da mulher de Ló. Esta frase foi falada por Jesus quando ele estava respondendo à interrogação dos fariseus que perguntaram a ele sobre quando viria o reino de Deus. E ali a Bíblia diz que Jesus respondeu que o reino de Deus não viria por aparência visível, né? Mas Jesus ali traz algumas advertências antes de falar como viria o reino de Deus. E uma das advertências foi levar os fariseus a estar lembrando da mulher de Ló, o que aconteceu com ela. Dentro desse contexto, nós entendemos que a mulher de Ló, ela foi transformada em estátua de sal, como está escrito em Gênesis, no capítulo 19, versículo 26, pelo fato de descumprir uma advertência dos anjos quando Deus resolve destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, onde eles residiam, e por intercessão de Abraão, Deus então decide salvar Ló e também a sua família. E quando estava ali retirando-os da cidade, a Bíblia diz que o anjo adverte ali a Ló e a sua família que não olhasse para trás. E a mulher de Ló descumpriu esta ordenança e a Bíblia diz que ela ficou transformada numa estátua de sal. Então, lembrar, há uma frase que diz que o homem tem memória curta. Por causa disso, nós temos a necessidade de sempre ser advertido, a ser vigilante quanto às questões espirituais
para que na vinda de Jesus nenhum de nós sejamos pegos de surpresa. É por isso que vem então essa advertência. E esse texto nos faz ver que a preparação para o retorno de Cristo depende da firmeza e da constância na vida espiritual. Como está a sua vida espiritual? Como está a sua vida diante de Deus, você que serve ao Senhor e tem a esperança realmente da vida eterna com Ele nos céus? Como está a sua confiança no Senhor diante das situações da vida que nós enfrentamos? Nós vemos, queridos, que a preparação para o retorno de Cristo é de fundamental importância para aqueles que amam a sua vinda e que creem na sua vinda. Nós que servimos ao Senhor, nós acreditamos que a nossa vida ela não se encerra aqui quando nós morremos, mas nós acreditamos que Jesus foi preparar um lugar para que quando Ele voltar, Ele possa nos levar para este lugar, e este lugar é um lugar de gozo, de paz e de alegria insondáveis. Então é importante nós entendermos que para alcançarmos o privilégio da promessa de morarmos nos céus com o Senhor Jesus Cristo, nós precisamos continuar firme na caminhada com Ele. Nós precisamos então ter o cuidado de não nos deixar embaraçar com os negócios desse mundo, porque aquele dia pode pegar qualquer um de nós de surpresa, porque Deus não revelou o dia da vinda do seu Filho. Porém, o seu próprio Filho nos adverte para que a gente possa então estar sempre vigilante. E o que nós vemos aqui é que o Senhor dá o exemplo da mulher de Ló, o que aconteceu com aquela mulher pelo fato dela ter olhado para trás, certo? Então, através dos eventos e juízos do passado, como os dias de Noé, que está escrito aqui no versículo 26, e também os dias de Ló, como está no versículo 27, eu vou ler aqui esses dois versículos para você, que diz assim, a palavra do Senhor: assim como foi nos dias de Noé, será também os dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas o dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos, diz aqui a palavra do Senhor. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. É o próprio Jesus Cristo que está dizendo isso. Então, meus queridos, há uma palavra de advertência aqui do próprio Jesus, nos trazendo à memória daquilo que aconteceu como juízo de Deus sobre a vida dos impenitentes, dos pecadores, daqueles que haviam se afastado de Deus. Primeiro fato registrado aqui é o fato do juízo de Deus sobre a geração de Noé. Havia uma grande indiferença em relação à vida espiritual. Aqueles homens, eles achavam que a vida era apenas a física e que deveriam então se dar a todos os prazeres que a vida física lhe oferecia. Deus levantou Noé para estar mostrando para eles que eles não estavam vivendo de acordo com a vontade de Deus, e os pecados deles estavam tão grandes que chegou até os céus, e Deus então resolveu destruir, trazer destruição como juízo sobre aquela geração perversa. Deus também vai trazer juízo sobre esta geração. Nós vemos que aquelas pessoas não deram ouvido a Noé. Durante 100 anos, Noé pregou a palavra de Deus para que se arrependesse enquanto ele construía a arca. O povo não se arrependeu. O povo zombava de Noé. O dilúvio veio. A Bíblia diz: Noé e a sua família entraram na arca e foram os únicos que foram salvos, mas Deus deu oportunidade a toda aquela geração. Nos dias de Sodoma e Gomorra não foi diferente. Duas cidades que fizeram
coisas abomináveis a ponto de Deus ter que destruir para que a terra toda não fosse contaminada como nos tempos de Noé. A Bíblia diz que Deus vai ali e tira do meio daquela cidade o justo Ló, bem como a sua família, e ali destrói também aquela cidade. Jesus, ao responder aos fariseus, ele está mostrando para os fariseus que assim como aconteceu no passado, vai acontecer também agora. Jesus estava mostrando que o juízo de Deus virá sobre aqueles que têm andado distante deles, cometendo os seus delitos e os pecados, desobedecendo a palavra do Senhor. Como nos tempos de Noé e também como nos tempos de Ló, os homens continuam da mesma maneira quando nós observamos, comendo, bebendo, comprando, vendendo, edificando, construindo, matando, roubando, destruindo. O homem continua casando-se e dando-se em casamento. O que a Bíblia aqui quer nos mostrar é que estas pessoas têm vivido de forma indiferente às coisas espirituais e não temem o juízo de Deus, que tem sido ministrado dia e noite por meio daqueles que servem a Cristo e fala do seu retorno. Pessoas que estão vivendo como se Deus não existisse. Pessoas que não se voltam para Deus e nem para Jesus Cristo e não dão atenção à sua palavra. Estas pessoas estão fadadas a serem pegos de surpresa na vinda de Cristo Jesus. A Bíblia mostra que o Senhor então vai trazer juízo para a terra. Tudo isso vai ser destruído. E novo céu e nova terra será realmente feita para aqueles a qual aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador, arrependidos dos seus pecados, permaneceram fiéis e esperando o seu retorno para levar para esse ambiente de paz, de gozo, para o paraíso, que é uma promessa do Senhor Jesus Cristo para todos os seus seguidores, para aqueles que dão ouvido à sua voz e vivem de forma vigilante e sabe que assim como aconteceu no passado o juízo de Deus, nessa geração, nesse tempo, Deus também trará juízo sobre a terra. E para escaparmos do juízo de Deus, a Bíblia diz que Deus nos dá a salvação por meio de Jesus Cristo. Por isso, essas advertências também servem para nós hoje. O que é que nós vemos olhando para a humanidade, para essa geração? As pessoas indiferentes a Deus, pessoas que não creem mais em Deus, pessoas que não leem mais a palavra, pessoas que não buscam a vontade de Deus na sua vida, pessoas que vivem como se não existisse um Deus, um juiz, que vai julgar as obras e os atos de cada um e vai levar à condenação aqueles que não se arrependeram na sua vida física antes desse retorno de Jesus Cristo. Então é interessante a gente entender que nós não podemos viver de forma indiferente. Mas existem pessoas que não atentam para essas advertências, assim como foi a geração de Noé, assim como foi o povo de Sodoma e Gomorra, assim também como foi a mulher de Ló. Infelizmente, existe muita gente indiferente. A indiferença tem sido a marca desta geração e desse tempo. A indiferença em relação a Deus. O mundo secular tem tomado lugar no coração das pessoas, ao invés de buscarem as coisas espirituais. E o que nós podemos também constatar com tristeza é que, infelizmente, isso tem acontecido também na vida de muitos que professam a fé em Cristo Jesus. Temos visto cristãos que têm abandonado os princípios de Deus, os valores espirituais, né? Têm ignorado as advertências da palavra de Deus. E aquilo que era comum às pessoas que não são crentes, que não servem a Deus, tem se tornado também comum entre os cristãos. Hoje nós temos visto, querido, muitos abraçando a forma desse mundo.
Começando pelos namoros. Namoros de crentes que muitas vezes não são diferentes de não crentes. Se os não crentes fornicam, namoram e têm uma vida sexual ativa, muitos crentes, muitos cristãos, muitos que professam a fé em Jesus, namoram e estão tendo também uma vida sexual ativa, estão praticando a fornicação, quebrando o princípio de Deus, que o sexo é para o casamento e não fora dele. Qualquer relação sexual fora do casamento é maldição, não é da vontade de Deus. Então, nós estamos vendo também acontecer no mundo, pessoas estão casando-se e se dando em casamento. O que é que isso quer dizer? Pessoas estão casando, se separando, casando de novo, se separando, casando de novo, né? Estão quebrando os princípios de Deus relacionados ao casamento. E nós temos visto isso também acontecer dentro da igreja na atual geração, na atual situação. E com isso as pessoas perdem a sensibilidade espiritual e também a percepção e o temor de Deus no coração. Então começam a viver crendo em Deus intelectualmente, mas o que seu coração está distante de Deus, porque as suas vontades e os seus desejos têm lhe dominado. Lembrai-vos da mulher de Ló, diz aqui a palavra do Senhor. Nós precisamos entender que Deus estabeleceu princípios e para nós sermos abençoados, precisamos andar dentro desses princípios, ok? Então, nós vemos pessoas que estão também vivendo de farra em farra, estão vivendo, priorizando as coisas materiais. Pessoas que estão vivendo de forma em que os desejos da carne, as obras da carne, têm dominado a sua vida e o seu coração, ao invés das coisas espirituais, né? Então, por isso, irmãos, estas pessoas podem ser apanhadas de surpresa, como aquelas virgens, né, nécias, que não colocaram azeite nas suas lamparinas, e quando o noivo chegou, né, elas não tinham azeite, por isso não podiam receber o noivo. E quando foram comprar já não tinha mais tempo. E quando bateram na porta, o noivo disse: eu não vos conheço. Então é importante nós entender que essas palavras de advertência que Jesus trouxe para nós é que nós devemos atentar para que naquele dia não sejamos apanhados de surpresa, queridos. Isso significa que nós precisamos estar mantendo uma vida espiritual sempre alimentada por meio da palavra e por meio da oração, por meio do ato de congregar e oferecendo os nossos serviços em adoração a Deus, porque foi para isso que Ele nos chamou, a fim de que outras pessoas também venham conhecer esta salvação e se prepare para o dia da redenção, né? Então, se você deixou de orar, volte à oração, volte a orar com regularidade, tenha uma vida devocional diária, tenha a sua comunicação com Deus, porque isso vai fortalecer o seu espírito e vai evitar que você venha se deixar influenciar pelo mal, se apegar às coisas desse mundo, mesmo tendo a sua declaração de fé em Deus, mas a sua prática não demonstra que você realmente é quem você diz ser. Então é importante nós entendermos isso. Nesse mundo nós temos muita facilidade de esquecer. Por isso a palavra do Senhor nessa advertência: lembrai-vos da mulher de Ló. O que o Senhor está mostrando é que nós, como temos memória fraca, precisamos estar sempre lembrando quem nós somos. Uma vez em que você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, a Bíblia diz que você é ovelha do pastoreio do Senhor Jesus Cristo, que se alimenta do pasto que Ele dá, que é a sua palavra.
Quando uma ovelha começa a ter fastio do alimento do Senhor Jesus Cristo, ela começa a se alimentar das bolotas deste mundo. E ali a sensibilidade espiritual vai se perdendo. Aí ela já passa a não ter mais prazer na oração, nem na leitura bíblica e nem no ato de congregar. Ela já não tem prazer na vida dos cristãos, mas ela tem prazer em tudo o que o mundo oferece e passa a agir e a falar como pessoas do mundo. Assim, essa pessoa está sujeita a ser apanhada de surpresa. Aquele dia vai vir de forma repentina. Todo olho vai ver Jesus Cristo vir. Porém, só aqueles que permaneceram firmes e fiéis a Ele vai poder encontrar-se com Ele, como aquelas virgens que elas então esperavam receber o noivo. Assim, aqueles que permanecem firmes, alimentando a sua vida espiritual, não se tornando indiferente, poderá se encontrar com o Senhor e então estará para sempre com Ele, queridos. Então, o que o Senhor aqui está nos mostrando, queridos, é que é importante a vigilância. Os cristãos que têm negligenciado essa vigilância estão correndo esse risco, porque eles perderam a sua sensibilidade espiritual, deixaram de orar, deixaram de cultuar com regularidade devido ao apego às coisas terrenas. Passaram a viver de farra em farra, passaram a viver de forma dissoluta, passaram a abandonar princípios de Deus e a busca pelas coisas terrenas levaram a trocar o ser de Deus pelo ter de Deus. É interessante nós pensarmos nisso. Essas pessoas perderam a consciência de quem é. Não deixe perder a consciência de quem você é. Uma vez que você aceitou Cristo como Senhor e Salvador, você é um cristão. A Bíblia diz que os cristãos são os notáveis da terra. São aqueles que têm a presença de Deus, os princípios de Deus no seu coração. A palavra de Deus é a sua regra de fé e de prática. Através da palavra de Deus que ela discerne entre o bem e o mal, o certo e o errado, e decide pelo certo e rejeita o que é errado, ainda que a sua natureza pecaminosa queira aquilo desfrutar, mas rejeita porque prioriza as coisas espirituais. Sim, estas pessoas estão preparadas para encontrar com o seu Deus, Jesus Cristo, que prometeu voltar. Vivem em estado de alerta e também de vigilância, queridos. Os cristãos que têm agido assim, esses cristãos têm a garantia do encontro com o Senhor e também da vida eterna. Já aqueles que têm negligenciado as coisas espirituais, que não tem pensado no retorno de Cristo, que quer desfrutar de tudo que o seu coração deseja, sua carne deseja, que dá prazer, se envolvendo com tudo que o mundo oferece. Esses cristãos que têm agido assim, já estão sobre o juízo da mulher de Ló, que olhou para trás. Olhar para trás significa sentir saudade da vida que tinha antes de Jesus Cristo. Olhar para trás significa colocar-se em risco quanto ao juízo de Deus àqueles que praticam a iniquidade. Deus não mudou. A sua palavra vai se cumprir. Deus vai trazer juízo sobre os ímpios, sobre aqueles que praticam a iniquidade. Não pense, não se deixe enganar, pensando que Deus vai usar de misericórdia para com aqueles que andaram ou andam desordenadamente na vinda de Jesus Cristo. Não. Há tempo para consertar. A advertência de Jesus
é para que haja conserto, é para que haja alinhamento com a vontade de Deus, é para que haja temor no coração, é para que haja arrependimento, para que aquele dia não nos pegue de surpresa. Por isso nós precisamos sempre ser lembrados, por isso nós precisamos da igreja, por isso nós precisamos da oração, por isso nós precisamos da palavra, para que aquele dia não nos pegue de surpresa, nós que já abraçamos a nossa fé em Jesus Cristo. Cristãos paralisados como a mulher de Ló, nada produz no reino de Deus a não ser escândalo. Escândalo porque para o cristão não convém se separar. Para o cristão não convém adulterar. Para o cristão não convém namorar e ter relação sexual. Para o cristão não convém viver de bebedices, de farra em farra, de festa em festa. Não, a festa do cristão é na presença de Deus, na casa do Senhor, em celebração com os irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Então, queridos, a palavra aqui nos mostra que quem age de forma contrária à vontade de Deus, Jesus afirma que se suicidar é o melhor caminho, porque estão provocando escândalo no reino de Deus. Como é, pastor? O senhor está orientando o suicídio? Não. Eu só estou dizendo o que Jesus realmente diz em Lucas 17 e o verso 1. Disse Jesus aos seus discípulos: é inevitável que venha escândalo, mas ai do homem pelo qual vem os escândalos. Melhor fora que se pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Nosso testemunho é de fundamental importância, porque se nós damos mau testemunho, pode ser que um dos que servem ao Senhor se escandalizem e abandone o caminho. Por isso, Jesus Cristo diz que aqueles que trazem o escândalo, que faz tropeçar os servos do Senhor, para ele era melhor se suicidar do que fazer isso. Não que o suicídio seja a resposta, mas o Senhor está mostrando aqui do perigo do juízo que vem para aqueles que não temem ao Senhor e para aqueles que fazem errar os que servem ao Senhor. É duro, é coisa difícil de se ouvir aqui, mas o Senhor está querendo chamar a atenção, Ele está trazendo algo assim fortíssimo para nos chamar a atenção acerca do porvir, acerca da consequência do juízo. Esse mundo precisa ser despertado, queridos. Nós estamos vivendo um tempo de um evangelho muito light, digamos assim, em que as pessoas confundem as coisas espirituais com as coisas carnais, como se Deus aceitasse as duas coisas. Deus é santo. A sua santidade exige também santidade daqueles que o servem. A sua santidade conhecida abala a nossa estrutura, porque nós nos vemos pecadores, assim como abalou a estrutura de Isaías, quando ele viu a glória do Senhor, reconheceu os seus pecados e disse: não vou viver. A glória de Deus, a santidade de Deus, ele disse: ai de mim que vou perecer, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos, o Rei da glória. A Bíblia diz que o anjo então pegou uma tenaz e tocou os lábios de Isaías e disse: vê, os teus lábios estão purificados, não morrerás. É interessante nós atentarmos para isso, para essa advertência. Lembre-se da mulher de Ló, que olhou para trás e ficou paralisada. Significa, ela também foi condenada no juízo de Deus por olhar para a velha vida, por desejar a vida de luxúria daquela cidade.
ela ficou paralisada. O pecado nos paralisa. O pecado nos coloca numa situação de perigo, de condenação, de morte. Nós precisamos entender isso. Fique alerta e não seja negligente à sua vida espiritual. É você, ninguém pode fazer isso por você. A oração da igreja por sua vida vai te ajudar, mas enquanto você não tomar a decisão de se firmar, nada vai acontecer. A intercessão de Abraão por Ló levou Deus a ter de misericórdia e providenciar meios para retirá-los daquela cidade para não serem destruídos. A oração daqueles que servem a Deus, dos seus que têm intercedido por você, leva a Deus a ter de misericórdia e te mostrar o caminho. Mas olhar para trás, só quem pode decidir é você. Olhar ou não olhar para trás. A mulher de Ló estava sendo salva, mas depois que saiu, já fora da cidade, ela olha para trás. Significa que ela decidiu não seguir a salvação. Ela decidiu a condenação pelo apego que ela tinha à velha vida. Ninguém pode servir ao Senhor e olhar para trás. Ninguém pode colocar a mão no arado da fé em Cristo Jesus e olhar para trás. E porque não vai poder prosseguir. Porque se olharmos para trás, seremos atraídos por aquilo que é carnal, que é prazeroso temporariamente, mas que vai nos levar à perdição eterna. Qual é a tua escolha? Ouvir Jesus ou olhar para trás? Permanecer firme, renovar a sua vida espiritual pelo poder da oração, pelo poder da palavra, pelo poder da congregação, pelo poder do Espírito de Deus, ou olhar para trás, se deliciar com os prazeres desse mundo, que são passageiros, que lhe leva à destruição. E o exemplo disso é do filho pródigo que abandonou a casa do pai para curtir a vida, para viver a vida no mundo, e depois que perdeu tudo, se arrependeu e viu que o melhor lugar era a casa do pai. Ele ainda teve condições e tempo de voltar, mas a vinda de Jesus está perto, está muito próximo. E eu quero fazer uma pergunta para você. Se Jesus voltasse hoje, como ele te encontraria? Como os cristãos, ou como os homens, os contemporâneos da época de Noé e de Ló? Paralisado como a mulher de Ló, paralisado pelo pecado, insensível à voz de Deus, como o Senhor te encontraria? Ah, mas meu marido está firme, minha filha está firme, minha mãe está firme. E você? Tá? Se você não estiver, a hora que Jesus voltar, seu pai e sua mãe não podem fazer nada por você. Sua esposa não pode fazer nada por você. Seu esposo não pode fazer nada por você. Porque você decidiu deixar-se paralisar pelo pecado. Lembre da mulher de Ló. Tenha cuidado. Não se deixe envolver com as coisas desse mundo. O evangelista João, lá no capítulo 2, versículo 15, ele diz: o mundo passa, bem como as suas concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há, diz a palavra do Senhor. Mais uma advertência.
Portanto, depois de você ouvir isso, o que eu quero lhe aconselhar é: seja prudente, mude de atitude em relação a Deus, em relação à Bíblia, em relação à oração, em relação ao ato de congregar. Já voltamos para os cultos presenciais. Participe, procure a secretária da igreja, dê o seu nome, volte a congregar. Ontem nós tivemos um culto abençoado, quebrantamento, choro, de alegria na presença do Senhor pelo retorno. Ainda há tempo para você, ainda há esperança para a tua vida espiritual. Arrependa-se, procure se reconciliar com o Senhor. Não seja motivo de escândalo, nem seja indiferente às coisas espirituais. O Senhor está te esperando no lugar da oração. O Senhor está esperando na reflexão da palavra. O Senhor está te esperando na casa do Senhor para servir com alegria. Teu espírito vai se encher de gozo e o teu coração de paz. Você que endureceu o seu coração nesse tempo de frieza espiritual, que está com o seu coração cheio de mágoa, volte a perdoar, porque a mágoa é um veneno que se toma só. Saiba disso, e o remédio para isso é o perdão. Volte a perdoar, volte a aceitar as pessoas, seu irmão, seu marido, sua esposa que falhou com você, seu pastor. Às vezes você tenha se distanciado por causa do pastor. Isso acontece. Lembre-se que o sumo pastor é Jesus e ele quer que você tenha comunhão com todos, inclusive com o pastor que ele colocou para cuidar da sua vida espiritual. Volte a ser grato a Deus. Foi Ele, por meio de Jesus, que colocou você no seu reino. Jesus diz no versículo 20 desse capítulo 17 de Lucas 21, que diz assim: o reino de Deus não vem com aparência humana, né? Porque o reino de Deus está dentro de vós, ou seja, no seu coração. Porque o reino de Deus, versículo 21, está dentro de vós. Aquele que aceitou a Cristo, Cristo reina. Ele passou a ser Senhor, Ele passou a ser Rei da nossa vida, nos dirige. E se Cristo é Rei e Senhor, nós servimos a Ele. E não queremos voltar à velha vida, olhar para trás de forma alguma. De forma alguma. Jesus está voltando. Aguenta firme na fé. O tempo está próximo. Ele vem levar a sua igreja, julgar o mundo, trazer juízo pelo fogo. Mas aqueles que permaneceram fiéis, que perseverarem até o fim, a Bíblia diz: este será salvo. Nós fomos salvos, estamos sendo salvos e vamos ser salvos. Fomos salvos pela graça em Cristo Jesus. Nosso nome está escrito no livro da vida. Temos que ter essa fé. Estamos sendo salvos, queridos, porque nessa caminhada o Senhor vai nos aperfeiçoando, né? A cada dia, porque nós estamos nesta condição de salvo. Vamos ser salvos porque a salvação será completa quando Jesus nos arrebatar, quando Ele ressuscitar os que morreram em Cristo e nós nos encontrarmos para sempre com Ele e revestidos do corpo glorificado. Não teremos mais medo, seremos transformados e o pecado não terá mais domínio sobre a nossa vida. Portanto, caminhe firme. Lembre da mulher de Ló. Não se deixe esquecer. E para não esquecer,
Continue lendo a palavra, ouvindo pregação, buscando ao Senhor e caminhando para a glória dele, orando, buscando ajuda. Você tem sido alvo das nossas orações, mas você precisa responder esta oração, não olhando para trás. Deus te abençoe, Deus te fortaleça, Deus te ajude a permanecer firme. Quero orar. Bendito Deus, obrigado por esta palavra de advertência que o Senhor trouxe para nós. Que o Teu Espírito possa nos ajudar a permanecer firmes, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Que nós nunca venhamos a esquecer quem somos. Somos servos do Senhor. A quem pertencemos? Pertencemos a Deus. E para onde vamos? Vamos para o céu, porque o Senhor Jesus Cristo nos garantiu isso. Olhar para trás, Senhor, não é uma opção para nós. Nós não queremos. Nossa opção simplesmente é olhar firme para o Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa nos ajudar a rejeitar os prazeres deste mundo e a não negligenciar e a não ser indiferente às coisas espirituais, para que aquele dia não nos pegue de surpresa. Quero te agradecer por cada vida que ouviu esta palavra, que está recebendo essa oração. Ajude-nos, ó Senhor, a permanecer firme e fiel, aguardando com alegria, com paciência, com perseverança, o cumprimento dessa promessa da vinda de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Muito obrigado. Queridos, obrigado. Amanhã, palavra de esperança novamente. Você é nosso convidado. Eu quero estar aqui. Hoje eu estou em casa, dá para mim ver as pessoas que estão conosco nessa manhã e também assim está mandando o nosso alô. Deixa eu ver aqui no nosso computador, que fica mais fácil, porque no celular eu não estou conseguindo, né? Mas aqui dá. Deixa eu ver. Um abraço para a irmã Thaís, né? Para a Flávia Filgueira, para a Adriana Carla, Maria Bezerra Freire, a nossa irmã Sina também, a irmã Vera Carvalho, pré-diaconisa na nossa igreja, Luciene, a nossa irmã Lourdes Costa, Paz do Senhor, nosso irmão Hipólito, né? Esposa aí da nossa irmã Thelma, Deus abençoe Hipólito. A irmã Edna também, esposa do obreiro Almir, Jane Gonçalves, nossa irmã Jane, a nossa irmã Avonete, né? Leite, que está ali no bode assado, ouvindo também, assistindo, junto com seu esposo, seu babá. Um abraço para essa família que eu amo muito. Irmã Euda também, e ao irmão Charles, a irmã Damiana também, deixa eu ver, Giuseppe Conserva, nosso irmão Giuseppe. Deus abençoe, meu irmão, você e sua família, lá na Tarsila Céu. Deixa eu ver mais alguém. A diaconisa Severiane Tenório, nossa irmã Silvinha, né? E a irmã Nina também, que está ouvindo, a irmã Tica. Deixa eu ver mais gente aqui. Jussara Maria da Conceição, né? Sara, Deus abençoe Sara, lá na Coab também. A irmã Rízia, né? Pessoas que compartilharam também aqui a nossa live, né? Quero mandar um alô para essas pessoas. Mandar um alô, um abraço para a Maísa, lá em Petrolina, da igreja do pastor Ideval. Maria Pereira, Vander Lúcia, da Assembleia de Deus Recife, aqui em Salgueiro. Gabriela Fernandes, um abraço também. Deixa eu ver aqui quem mais, pessoas que compartilharam. Irmão Maírton, né? Irmã Rízia também, um abraço. Deus abençoe a você. Irmão Alex e a irmã Vera também. Irmão Charles Mazuki, Deus te abençoe. Eu creio que eu parei por aqui, tá certo? Muito obrigado. Convido vocês a estarem de volta amanhã, recebendo uma palavra de esperança. Jesus está voltando. Confia nele, caminhe com fé, não se envolva com aquilo que não agrada a Deus, né? Busque oração, busque ajuda se você tem dificuldade. Nós queremos ver você no céu, queremos estar junto no encontro com Jesus. Vamos caminhar com ele aqui na terra, fazendo a sua obra. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Se você ainda não aceitou Jesus,
Faça essa decisão. Convide Ele para entrar no seu coração. Abandone a velha vida de pecado. Receba perdão. E peça ajuda para aprender a andar como Jesus deseja, segundo as Escrituras. Nós estamos aqui prontos para lhe ajudar. Um abraço. Deus te abençoe no nome de Jesus. Um abraço da minha irmã Adriana, que está também conosco no nome do Senhor Jesus. Até amanhã, se Deus quiser.